Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica. Nós oferecemos curso na área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso dá base para manutenção e outros nichos, né? Ele dá base para o aluno poder trabalhar inclusive fora da área de equipamentos de informática. Continuando então o nosso módulo 1, módulo de componentes eletrônicos, hoje é a aula de número 16. E nós queremos, como prometemos, resolver aquele exercício desafio que nós colocamos na nossa lista na aula de número 15. Então, vamos colocar aqui o esquema do nosso exercício. Nós tínhamos um resistor, um outro resistor e um terceiro resistor aqui em paralelo. E mais um resistor aqui. E aqui nós tínhamos uma fonte. E aqui nós tínhamos uma outra fonte. Então, esse é o esquema que nós colocamos para você no exercício desafio. A tensão de pico dessa fonte aqui era 42,4264. E a tensão VPP aqui era de 84,8528. Então, essas aqui são as voltagens que nós tínhamos inicialmente colocado para vocês resolver. Aqui era um resistor de 100 ohms, um outro de 300 ohms aqui, 300 ohms aqui, 300 ohms aqui, 100 ohms aqui. A gente colocou uma indicação de queda de tensão aqui, a gente chamou de V1. A gente colocou um V2 aqui, ó. E aqui a gente colocou um V3. Então, esse era o circuito que nós apresentamos para vocês. Colocando a indicação de corrente, a gente tinha aqui era I1. E aqui nós podemos chamar o nosso I2. Bom, aí a gente colocou aqui um gráfico, né, das tensões ao longo do tempo, para vocês poderem resolver ou tentar imaginar como é que poderia ser a resolução do exercício. Então a gente tinha aqui uma onda aqui assim, ó. Melhorar um pouquinho essa onda aqui. Fazer uma coisa mais completa aqui, né? Só para a gente poder ilustrar bem o que a gente quer falar. Então aqui é a prolongação do eixo. Aí nós temos uma onda aqui assim e uma onda aqui assim. As amplitudes são iguais, né? Imaginemos assim. Aqui é a minha fonte 1. Então tá aqui, ó. E aqui a fonte 2. Tá aqui. Fonte 2 aqui. Fonte 1 tá aqui. Então, nesta configuração, a gente chamou isso aqui de circuito 1. Então, vou escrever aqui CR1, abreviar. Circuito 1 quer dizer que essa fonte e essa fonte apresenta essas formas de onda. Então, a fonte 1 tem essa forma de onda e a fonte 2 tem essa forma de onda. No caso do circuito 2, vou colocar aqui CR2, a forma de onda mudava. Então ela ficava assim, ó. Então era essa a configuração para a fonte 1 e fonte 2 no circuito 2.
Esse era o exercício que a gente tinha colocado para vocês. Agora nós vamos calcular primeiro em relação a CR1. Usando essas duas formas de onda para essa fonte, a gente vai calcular, né, o que acontece com esse circuito dentro dessa configuração de CR1. A primeira coisa que a gente precisa fazer, e esses cálculos a gente vai levar depois para o circuito 2, é que se a gente colocou esse valor aqui dessa forma, tem um motivo. Se você pegar e dividir, né, eu vou fazer assim de uma maneira rápida, eu creio que vocês já estão entendendo o conceito de VRMS. Se eu pegar esse valor de pico aqui e dividir por raiz de 2, ou, né, posso fazer também ao contrário, posso multiplicar por 0,707, é a mesma coisa. Então eu vou ter que VRMS vai ser 42 vezes 0,707. Eu vou achar um valor de 30 volts. Então significa dizer que essa fonte aqui, ela tem uma tensão de 30 volts eficaz. Então eu vou escrever aqui, ó. Né? Se eu pegar essa outra fonte aqui, eu vou encontrar a seguinte resposta. Pegando esse valor aqui, o que é? Esse valor aqui é o valor, não é o valor de pico como aqui, é o valor de pico a pico. Só que se eu dividir 84, 85, 28 por 2, que é esse valor aqui, ó, pico a pico, né, ó, pico a pico, pico a pico. Se eu dividir esse valor por 2, eu vou encontrar o quê? O valor de pico. O valor de pico a pico é daqui até aqui, seria essa altura. Se eu dividir por 2, eu vou encontrar o valor de pico. Se eu calcular esse valor aqui dividido por 2, ao invés de ter VPP, eu vou ter VP. E eu vou descobrir que essa fonte é idêntica a essa. Quer dizer que eu dei na notação essa fonte valor de pico, e nessa daqui eu dei na notação de valor de pico a pico. Mas na verdade, se a gente calcular o valor de pico, que é dividindo esse valor por 2, o valor de pico dessa fonte 2 vai ser igual ao valor de pico da fonte 1. Então o VRMS vai ser igual também, ou seja, 30 volts. Então eu tenho aqui, ó, 30 volts aqui em cima VRMS, e eu tenho aqui 30 volts RMS. Isso vai ser válido aqui também. Tá? 30 volts RMS. E aqui, né, aonde a tensão aparece, que é nesse pedaço, eu vou ter 30 volts RMS também. Então, de cara, eu coloquei aqui o dobro, eu coloquei em forma da descrição CVPP, para você poder associar e usar o conhecimento que a gente já tem, né? Aí, dentro desse primeiro parâmetro inicial, a gente colocou a primeira pergunta que nós colocamos é: desenhe a forma de onda resultante. Se nós olharmos aqui, ó, nós temos uma aula explicando, né, a questão de como se produz uma resultante de uma onda que não é quadrada, né? Então a gente vai ter que, sem fazer muito rodeio, a gente vai ter que, se aqui é menos 30 e aqui é mais 30, estou falando em RMS, tá? Se eu falar de pico, seria esse valor aqui. Então, menos 30 RMS, mais 30 RMS, se eu fizer uma resultante, qual vai ser a resultante? A resultante vai ser isso aqui, ó. Colocando em valores RMS, lembre-se sempre disso. Então, o valor aqui é VRMS 60. Simples assim? Simples assim. Se eu quiser saber o valor de pico, eu divido por 0,7 ou multiplico por 1,4142, que é a raiz de 2. Eu vou achar aqui o valor de pico. Tudo bem? Então, até aqui, a gente conseguiu responder a primeira pergunta. Elas estão em fase, a gente também explicou o que é fase, e elas têm os valores simétricos, aqui é menos 30, aqui é mais 30, então o resultado final só pode ser VRMS 60. O V de pico é só fazer essa conta. Muito bem.
Aí a segunda pergunta diz assim: desenhar a fonte resultante DC. Essa aqui também é fácil. Se a gente pegar aqui uma fonte DC, e eu sei que VRMS é 60, é só colocar uma linha reta com valor de 60 volts. Se eu for desenhar em forma de circuito, vamos desenhar aqui do lado em forma de circuito, aqui é em forma de gráfico, que é o tempo, tenho 30. Se eu for desenhar em forma de circuito, vou até colocar aqui em cima, acho que é melhor, porque depois vamos usar esse valor para outras coisas. Eu coloco uma fonte de DC constante de 60, é o equivalente, e coloco um resistor equivalente que nós vamos calcular ainda. Tudo bem? Então, a princípio, a gente respondeu as duas primeiras perguntas. Vou apagar aqui para a gente poder utilizar o nosso quadro melhor aqui para as questões que vão vir. Então, eu tenho 60 volts RMS, tá? Que é o equivalente a uma fonte DC. Isso aqui é um equivalente, tá? A tensão verdadeira é essa aqui. Ela vai dar uma senoide de 60 volts RMS. E eu preciso calcular o R equivalente. Para calcular o R equivalente, não precisa nem fazer conta. Olha que interessante. Eu sei que aqui são 3 de 300. Então, quando nós temos resistores iguais, é só dividir pela quantidade de resistores. Por exemplo, se eu tivesse 5 resistores de 300, eu falei essa regra para 2 resistores, mas ela vale também para outros, para mais quantidade de resistores. Então, se eu tivesse 5, era dividir 300 por 5. Como eu tenho 3... Então, o circuito equivalente vai ficar assim, ó. Aqui são 300 dividido por 3. 300 dividido por 3 é 100. Então, isso aqui gera um equivalente de 100, que está aqui, ó. Esses dois pontos. Aqui é 100, é direto. E aqui é 100, é direto. Então, o meu circuito equivalente, somando agora circuito série, a gente sabe, soma, eu tenho um resistor equivalente de 300 ohms. Então, ó, eu fiz o equivalente do circuito para o resistor e fiz o equivalente do circuito para a tensão. Então, isso vai nos ajudar a fazer algumas considerações. Aí a questão 3 pede assim: calcule VRMS e VPP em cada resistor. Bom, aqui fica fácil. Se você olhar, observa só usando lógica, não estou fazendo cálculo de nada. Só usando lógica. Se eu tenho 60 aqui, ó, e eu tenho 3 resistores iguais, não precisa nem fazer conta. Vai cair 20, 20 e 20. Lembrando que os 20 que estão caindo sobre cada resistor são 20 volts RMS. Tá? Então a gente tem que entender isso daí. São 20 volts mais RMS. Eu estou usando aqui 60 volts RMS, que é o meu equivalente de tensão DC. Então eu tenho 20 RMS caindo em cada um. Eles são iguais. Então é 3 resistores iguais. A fonte é 60. Dividindo 60 por 3 dá 20 mais 20 mais 20 dá 60. Até aí, nenhuma novidade. Agora, ele pede o nosso item 3 para calcular VRMS e VPP em cada resistor. Então aqui que nós começamos a fazer a nossa conta. Se nós olharmos para o circuito, a gente tem 20 aqui, nesse aqui. Então a gente tem aqui, ó, em cima desse resistor aqui, o V2 aqui, ó, é 20. Então a gente tem 20, V1 aqui é 20 e V3 é 20 também. Estou pegando os valores daqui e estou botando aqui. Aí, como é que eu calculo, a princípio, o VPP? Bom, se eu tenho 20 RMS, a primeira coisa que eu preciso fazer é achar o V pico. Como é que eu faço o V pico? V pico é 20, que é o VRMS, vezes 1,4142. Então, VP vai me dar um valor de 28,28 volts. Bom, mas eu não quero VP.
O item 3 pede o cálculo de VPP. Pego esse valor, multiplico por 2. VPP vai ser igual a 56,57 volts. Então, achei o VPP. Somente isso? Somente isso. Por quê? Porque eu tenho 20, 20, 20. Então, eu tenho as 3 tensões que eu preciso saber. Porque a tensão, quando eu acho essa aqui, eu acho a tensão em todos. Eu perguntei cada um dos resistores. Então, achei aqui, achei desses 3. Aqui é 20 também, aqui é 20 também. Quando eu calculo o VPP, então o VPP para cada um dos 5 resistores vai ser esse aqui. Então, a princípio, eu respondi também a questão de número 3. Aí ele pede para calcular o IRMS. Como é que eu calculo o IRMS? Bom, o IRMS está aqui, ó. É só eu pegar os 60 volts e dividir por 300. Vai dar quanto? Cancelo o zero aqui. 6 por 30, 0,2 ampere. Então, esse aqui é o nosso IRMS. É o I total da fonte. É o que ele pede. E nós precisamos agora descobrir o IRMS em cada resistor, que é isso que a questão 4, na verdade, quer saber. Eu calculei esse primeiro para a gente poder ter uma base para chegar na resposta. Bom, aqui fica fácil. Por quê? Porque 0,2 é a corrente total. Só que aqui, no primeiro resistor e no último resistor, é exatamente igual. Por quê? Porque esse resistor não tem por onde desviar a corrente e esse resistor também não tem por onde desviar a corrente. A única corrente que se desvia é a que vem para esse, para esse, para esse. Mas desse não há desvio, nesse não há desvio. Então, respondendo a primeira parte da pergunta, o IRMS nesse resistor e nesse resistor é esse aqui, ó, que é o I total da fonte. E esses aqui? Muito fácil, porque se eu tenho que chega a 0,2 aqui, ó, o 0,2 está vindo aqui. Quando ele chega aqui, ele encontra 3 caminhos iguais. Então é só pegar 0,2 e dividir por 3. Então eu vou achar o I2, porque o I2 é o mesmo aqui, aqui e aqui. São idênticos. Porque se os resistores são iguais, o 0,2 chegando aqui, ele se divide uma parte, uma parte, uma parte, e essas 3 partes são iguais. Quando ele chega aqui, se soma de novo e aparece 0,2 aqui. Simples assim? Simples assim. Quanto é que dá essa conta aqui para nós responder a pergunta 4? Essa conta, fazendo a conta, vai dar 66,67, arredondando, miliampere. Então, essa corrente I2 é a que circula aqui, aqui e aqui. De novo, por que, que é fácil de calcular? Porque são iguais os resistores. Então, a corrente vai se dividir igual. Então, eu pego a corrente total, que eu já sei, divido por 3. Acho que não tem muita dúvida e eu estou rapidamente resolvendo a questão de número 4. E essa questão de número 4 pede o IRMS. Eu usei VRMS, tá? Tô só mostrando um adendo aqui, ó. VRMS, dividir pelo resistor. Bom, VRMS vai gerar IRMS. Tudo bem? Então, IRMS desse e desse é esse valor. IRMS, que é o I2, está aqui. Nesse, é esse valor. Respondi a pergunta de número 4. Agora nos falta calcular a potência RMS. Do que? Da fonte. Essa daqui também não há dificuldade. Então, como é que eu calculo? Eu pego a tensão da fonte, que é o RMS, VRMS, né, no equivalente DC, 60 volts, vezes 0,2, que é o que eu acabei de achar aqui de I total. Ó. Isso aqui vai me gerar uma potência de 12 watts. Então, esse aqui é, a princípio, a resolução, né, do exercício número 1. A primeira parte, do circuito 1, melhor dizendo. Agora, nós vamos resolver o circuito 2. O circuito 2 é algo que é desafiador mesmo. Eu coloquei como desafio porque é um desafio. É algo que você vai ter que usar os conhecimentos que você tem. E mesmo assim, nós vamos ver um detalhe aqui importante.
e vai mostrar para nós que esse exercício, na verdade, você vai ter que implementar um parâmetro nele para você poder resolver. Se você não implementar esse parâmetro, que nós explicamos, né, nas nossas últimas aulas, você não vai ter como resolver. Então vamos lá. Apagar tudo aqui. Vamos deixar o circuito bem limpo. Só vou redesenhar o V2 aqui. Deixar tudo zero bala aqui, ó. Para a gente poder fazer as nossas considerações agora em relação ao circuito 2. Então vamos lá. A primeira pergunta em relação ao circuito 2, ele pede para desenharmos a forma de onda resultante. Só que agora nós vamos avaliar essa parte aqui, ó. Isso aqui é o circuito 2, ó. Então, fazendo aqui um desenho do gráfico, o que nós podemos tirar da resultante? Bom, nessa primeira metade aqui, ó, nesse intervalo de tempo aqui, aqui eu tenho tensão, aqui eu tenho zero. Então, qual a diferença dessa variação de tensão, que é metade da senoide, para zero? Nós redesenhar isso aqui, vai ficar assim. Por quê? Porque tudo que acontece aqui é o que vai aparecer na saída, porque aqui é zero. Então, zero para qualquer ponto aqui é qualquer ponto que está aparecendo aqui. Acho que não tem muita dificuldade. Em relação a esse ponto aqui, do segundo estágio, da parte do segundo semiciclo, né, melhor dizendo, a gente vai ter que há uma variação negativa e há uma variação positiva. Bom, a gente já calculou que é 30 RMS de cada um, né, 30 RMS aqui, 30 RMS aqui. Então, a gente sabe que o resultado final vai dar uma onda assim, ó. Quanto é que eu tenho nesse aqui? 30 VRMS. Por quê? Porque a onda é 30 RMS. Quanto é que eu tenho nesse aqui? Menos 60 volts RMS. Então, a primeira parte, a primeira resposta do exercício 2 ou do circuito 2 é isso aqui. Eu tenho uma onda assimétrica com 30 volts RMS para cima e menos 60 volts RMS para baixo. Então essa é a primeira coisa que tem que ficar clara, que já dá diferente desse primeiro aqui. Esse aqui ficou bonitinho, ficou simétrico. Esse aqui é assimétrico. Por que é negativo? Porque esse terminal aqui, que é o referenciado, e esse aqui eu chamei de terra, esse aqui está mais negativo do que esse. Qual a distância? 60. A gente já havia dado, inclusive, um exemplo sobre isso nas aulas que nós ministramos. Então, a primeira parte, né, a primeira consideração a gente responde. Aí, a pergunta número 2 pede a forma de onda do equivalente DC. Mas, aqui começamos a entrar, né, no nosso desafio. Para mim responder a pergunta 2, eu preciso primeiro responder a pergunta 3. O que pede a pergunta 3? A pergunta 3 pede a potência RMS. Como é que eu faço para descobrir a potência RMS? Bom, eu posso pegar e calcular essa potência nos intervalos de tempo definido. Por exemplo, vou separar aqui os dois semiciclos, né? Vou até prolongar aqui. Então, eu tenho um semiciclo, o outro semiciclo. Se eu calcular a potência só para esse semiciclo, quanto é que dá essa potência? Vamos fazer essa conta? Então, vamos usar essa fórmula aqui, P V ao quadrado sobre R. Se eu colocar 30 ao quadrado sobre 300, lembra que eu fiz o R equivalente? Eu vou colocar ele de volta aqui, ó. O R equivalente tinha dado 300. A gente havia calculado lá no exercício 1, para calcularmos as correntes aqui, e eu havia apagado, mas ele está aqui, ó. O R equivalente é 300, né? Quer conferir? 3 de 300 em paralelo, divide por 3, dá 100. 100 mais 100 mais 100 dá 300. Conferimos aí que é 300 mesmo. Então, voltando aqui, eu tenho 30 elevado ao quadrado sobre 300. Fazendo essa conta, vai aparecer um resultado de 3 watts. Então, eu posso dizer que essa parte aqui, ó, está
produzindo 3 watts. Fazendo essa conta agora para esse outro pedaço aqui, ó, então vai ficar assim. V ao quadrado, né, sobre R. 60, ó, 60, que aqui é 60, não é 30. 60 ao quadrado dividido por 300. Fazendo a conta, vai dar uma potência de 12 watts. Então eu posso escrever aqui, 12 watts. Então eu produzo com 30 RMS, eu produzo 3 watts nessa carga, e com 12 watts e com 60 volts, eu produzo 12 watts na mesma carga. Tudo bem. Então, respondemos aí a princípio, né, a questão da potência gerada. Aí, quando nós vamos responder agora a questão de número 2, que é para a gente fazer a forma de onda, né, da equivalente DC, a gente vai colocar aqui, ó, nós vamos projetar aqui a equivalente DC, que seria para esse pedaço. Você concorda comigo que se nós somarmos as potências, nós temos aqui 12 mais 3, nós temos 15 watts? Então, se nós colocarmos uma forma de onda aqui, ó, poderia dizer que esse, não só esse, nem só esse, a soma dos dois dá 15 watts. Então, eu tenho aqui, ó, 15 watts. Por quê? Esse produz 3, esse produz 12. Resultado, 15 watts. Aí, o item de número 4 pediu para nós calcular o IRMS. Só que antes da gente responder o item 4, a gente vai precisar responder o item 5. E aqui que está a grande jogada que nós vamos ter que entender para poder vencer esse desafio. Como é que eu acho o VRMS, né, desse pedaço aqui? Como é que eu calculo essa tensão aqui, ó? É a equivalente DC. Aqui eu tenho uma assim, aqui eu tenho uma assim, produziu essas duas potências, eu somei. Como que eu acho uma tensão aqui que poderia representar um equivalente DC, que é essa linha aqui, ó? O equivalente de um VRMS para produzir esses 15 watts. Como é que eu faço isso? É isso que nós temos que responder. Para a gente poder responder, eu vou inclusive apagar, a gente já calculou aqui o resultante, eu vou apagar CR2 aqui, ó. Apagar para a gente poder, a princípio, conseguir resolver com certa facilidade aqui no quadro. Então, a nossa grande questão é a questão de número 5. Por quê? Porque eu sei que a fórmula da potência, uma delas, né, é V ao quadrado sobre R. Tem 3 formas de escrever básicas, essa aqui é uma delas, a gente já trabalhou, inclusive estou usando ela aqui, ó. Fazendo essa multiplicação em V aqui, a gente já falou sobre isso, fica V ao quadrado, P vezes R. Então V ao quadrado é P vezes R. Então se eu jogar o quadrado para o outro lado, vai ficar V é raiz quadrada de PR. Isso a gente meio que já também havia feito lá atrás, lá. Então eu identifiquei uma fórmula, ou uma transformação matemática dessa fórmula, para poder descobrir o V, que é o que eu estou perguntando aqui, ó. Só que aqui vem o ponto. Se eu tenho 15 watts aqui, se eu linearizar a potência, então eu vou ter que distribuir ela igual. E se esse pedaço aqui produz uma potência, e esse outro pedaço também produz, e ambos somados são 15, então eu poderia dizer que aqui é 7,5 watts, e aqui é 7,5 watts. Porque somando 7,5 mais 7,5, eu vou encontrar os 15, e com esses 15 eu quero descobrir o VRMS, que está trabalhando para produzir o 15. Tudo bem? Tudo bem. Só que aqui vem o grande ponto que nós queríamos trabalhar com você nesse desafio. Quando eu coloco, olha que interessante, se eu colocar aqui dentro, vou tirar a raiz quadrada, se eu colocar 7,5, por que 7,5? Estou usando aqui, ó, 7,5, quanto vale o R? O R, você sabe, vale 300.
Se eu calcular o V dessa forma, eu vou encontrar um valor que é aproximadamente, né, 47,434 volts. Então esse aqui seria o meu RMS. Porque a potência é real, né, a potência é real, foi produzida e veio daqui, a gente somou, deu isso, linearizamos, quer dizer, separamos, se a tensão é igual, então tem que ser metade para cada lado. Acho que aí não tem muita dúvida para a gente identificar isso. Se eu colocar 7,5 por 300, vai dar esse valor de RMS aqui, ó. Agora eu poderia também fazer isso, não poderia? Usando a mesma fórmula, no lugar desse P 7,5, eu não poderia calcular nesse pedaço aqui também, ó? Então eu poderia botar 15 vezes 300, e aí fazendo a conta vai dar 67,08 volts. Aí eu pergunto para você, ó, os dois são RMS, tá vendo? Esse aqui é RMS com 7,5, eu estou calculando nesse pedaço. Esse aqui é o RMS nesses dois aqui. Daqui a aqui. O primeiro é daqui a aqui, o segundo é daqui a aqui. Qual dos dois está certo? A fórmula é a mesma, eu só mudei o espaço que eu estou calculando. Um eu calculo daqui a aqui, né? Estou mastigando bem para você entender. E o outro eu estou calculando daqui a aqui. Qual que está certo? Qual que está, a princípio, correto? Está dando bem diferente a tensão RMS. Uma é 47, né? Assim, falando em termos inteiros, e a outra é 67. É muita diferença. Aqui vem o conceito que nós ensinamos para você na última aula, antes da aula de exercícios. Você se lembra? Vou fazer uma colinha aqui, vou fazer aqui do lado, aqui, já calculamos isso aqui, não precisamos, já está marcado aqui dentro, ó. Eu vou apagar porque não há necessidade da gente ficar ocupando o quadro. Você se lembra que eu expliquei que potência no sistema internacional é 1 joule por segundo? Então, o watt que nós temos trabalhado, ele só pode ser considerado watt, só pode ser atribuído a uma potência nessa unidade se eu tiver 1 joule no tempo segundo. Você sabe que potência depende do tempo. Isso aí nós viemos trabalhando várias aulas. Mas qual é o tempo internacionalmente aceito? É o segundo. Então, para mim responder essa pergunta, eu preciso, na verdade, saber de um parâmetro que eu não dei para vocês. Que parâmetro é esse? Eu preciso saber qual é o período. Quanto tempo está sendo gasto desse ponto até esse? Que se eu sei daqui a aqui, divido por 2, eu sei daqui a aqui. Ou se eu sei daqui a aqui, multiplico por 2, eu sei daqui a aqui. Quanto tempo está sendo gasto para se fazer essa onda aqui? Qual é o período? Qual é esse tempo aqui, ó? Quanto vale? Então, essa é a questão. É aqui que está o ponto. Porque eu não posso dizer que é watt se eu não souber que isso aqui foi produzido em 1 segundo. Se não for o tempo de 1 segundo, não pode ser watt. Só vai ser watt se for o joule no tempo segundo. Isso a gente explicou. Então, vamos adotar, né? Você poderia ter adotado diferente, também estaria certo. Mas vamos adotar que esse tempo aqui, metade do tempo, é 1 segundo. E aqui é 1 segundo. Quando eu defino que daqui a aqui vale 1 segundo, bom, então quer dizer que o certo agora é trabalhar com 7,5. Por quê? Porque o 7,5 está aparecendo no tempo de 1 segundo. Então o 7,5 é 1 watt. É o watt verdadeiro. Se eu pegar 2 segundos e calcular o 15 está aparecendo em 2 segundos. 2 segundos não é parâmetro para watt. É 1 segundo que é parâmetro. Então eu tenho que usar a fórmula que usou o 7,5 aqui, ó. Se todo esse período fosse 1, aí seria esse cálculo verdadeiro. Então o que a gente tira daqui? A gente tira que o parâmetro fundamental para você calcular a potência aqui, eu não passei para vocês. Eu queria que fazer vocês pensar, vocês entrar dentro dessa resolução para poder lembrar desse parâmetro aqui,
Porque watt só é watt, né? Estou bem incisivo para vocês entenderem bem. Watt só é watt se o tempo em que ele aparece é de 1 segundo. Aqui é de 1 segundo? É. Então esse 7,5 é 7,5 watt de verdade. Fazendo a conta, eu acho o quê? O 47,434, que é o VRMS. Esse é o VRMS. Então depende do período. Depende do período. Se eu calculasse, né, por exemplo, aqui em 2 segundos, eu estaria calculando fora, eu estaria calculando uma potência errada, um VRMS errado. Eu estaria ou dividindo por 2 ou multiplicando por 2, dependendo. Se fosse esse, eu pegasse esse, provavelmente estaria dividindo por 2. Se fosse esse, o pequeno, e eu estivesse fazendo aqui, se fosse esse o grande, eu estivesse pegando o pequeno, eu estaria multiplicando por 2. Estaria alterando o valor. Então, a resposta, adotando-se, né? Eu adotei, eu fiz essa abordagem aqui. Eu peguei 1 segundo aqui, ó. Para quê? Para saber que se tem 1 segundo, nesse espaço de tempo, eu posso calcular a potência. E essa potência pode ser chamada o valor que ela der em watt. Aí eu joguei na fórmula, a potência está aqui, o R está aqui, deu esse valor que eu anotei aqui, ó. Percebe? Então era isso que nós queríamos a princípio chamar a sua atenção. Nós aplicamos um exercício para poder, de certa maneira, trazer o conceito que estava por trás. O conceito que estava, na verdade, implícito no watt. Então, calculando agora o nosso item 4, que é o que ficou faltando, a gente pulou para o 5 para poder explicar isso para vocês. Vamos calcular o IRMS, acho que não tem dificuldade nenhuma, agora eu sei a voltagem RMS. 47,434 dividido por 300. Eu encontro uma corrente RMS, que eu estou usando RMS aqui, né? Então vai dar 0,158 ampere. Se eu tivesse calculado errado, que nem eu coloquei aqui no lugar aqui fosse 15, eu calculei só para efeito de comparação, tá? Daria uma corrente de 0,224 ampere. Olha que diferente. Daria uma corrente muito errada. Então, importantíssimo a gente fazer esse desafio para podermos trabalhar com aquilo que a gente aprendeu. Aí eu pedi no item 6 o V de pico. Vou calcular o V de pico aqui. Acho que o V de pico é fácil, né? V de pico é a gente pegar o RMS, 47, que a gente calculou, e multiplicar por raiz de 2. Então, 47,434. Quanto é que deu esse valor de pico? O valor de pico deu 67,08 volts. Então, aqui em cima, ó, aqui em cima seria 47, né? Aí já estou trazendo, por exemplo, o anterior. Na verdade, seria se essa onda fosse aqui senoidal. Então, aí eu vou ter que fazer isso no próximo item. Não vou querer confundir vocês com isso. Então, calculando o item 6, eu tenho um valor de 67. No item 6, ele pede o VPP. Na verdade, o que ele quer é o VPP. Bom, VPP é fácil. Vou só deixar, já está registrado aqui. Posso apagar aqui, ó. VPP é fácil, é só multiplicar esse valor por 2, né? Porque se o pico está aqui, ó, que essa daqui ela não é simétrica, mas considerando-se uma onda simétrica, é só multiplicar esse valor por 2. Então, VPP vai multiplicando isso aqui por 2, ó, eu vou achar um valor de 134,12 volts. Se eu traduzir isso aqui para uma onda simétrica senoidal, que tenha essa tensão RMS, que dá essa tensão de pico e que dá essa tensão de pico a pico, tá? Estou recapitulando aqui para você não se confundir. E a parte do item 7, ela pede para a gente colocar isso desenhado. Então, vamos desenhar isso. Vamos pegar essa componente DC aqui, ó, e vamos trazer agora uma onda senoidal simétrica, que é o que pede o item 7,
que tenha a mesma capacidade energética, a mesma potência dessa onda DC aqui. Tenho como fazer isso? Claro, eu calculei todos os valores aqui, vou até anotar, não já está anotado aqui, ó, o VRMS está aqui, né? Então eu vou apagar aqui tudo, ó. Apagar porque a gente já fez, para a gente poder completar a resposta do item 7. Então a nossa onda ficaria assim, ó. Qual a tensão de pico? Vou desenhar aqui, 67,08. Quanto é que tem aqui? Menos 67,08. Estou traduzindo aquela linha DC para uma senoidal simétrica, tá? As duas produzem a mesma quantidade de energia. Quanto é que é a VRMS? 47,434. Mesma coisa aqui para o negativo? Mesma coisa. Menos 47,434. Isso aqui é o RMS. Quando é que dá o meu V pico a pico? Aonde ele está? Ele está aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto. Essa altura aqui, ó. O que é isso aqui? É o meu VPP. Quanto é que vale o meu VPP? Nós acabamos de calcular. 134,12, que é isso daqui vezes 2. Então, eu creio que fizemos. O que nós podemos colocar aqui para não falhar, né, com relação àquilo que nós acabamos de explicar? Nós temos que explicar aqui no gráfico que esse tempo aqui é de quanto? 1 segundo. Quanto é que é esse tempo aqui? Também de 1 segundo. Então é isso que nós temos que fazer. Deixar o tempo que a gente adotou representado no gráfico. E, a princípio, a gente conseguiu resolver, então, o nosso desafio. É importante você perceber que o resultado, na verdade, não é o que nós estávamos buscando nesse exercício. O que nós estávamos buscando nesse exercício é o conhecimento daquilo que você viu. É a aplicação. Na hora que você estiver lá fazendo a manutenção, na hora que você estiver trabalhando na prática, vão surgir circunstâncias que você tem que se virar. Você tem que fazer algum tipo de jogada ali, que talvez não vai ser um cálculo desse, mas pode ter a ver com alguma coisa que nós passamos aqui para você. Então, você vai precisar usar essa lógica para você poder chegar naquilo que você precisa. Nem tudo vem mastigadinho. Às vezes tem defeito que ele é tinhoso, ele fica ali, e você tem que, às vezes, fazer de algum artifício para poder conseguir descobrir aquele defeito. Então é isso que nós queríamos exercitar aqui com você. Exercitar a lógica, exercitar a aplicação. Entende? Por que não está dando? Por que eu coloquei 15 e coloquei 7? Os dois não são potência, os dois não estão corretos? Por que eu coloquei 15 e 7,5, melhor dizendo? E deu diferente, deu uma tensão eficaz muito diferente. Porque eu tenho que considerar que nós aprendemos. Então isso é importante a gente passar para você. Você percebe que na eletrônica, em qualquer área, né, da vida, mas a eletrônica, ela pede para você interpretar as coisas. Não são coisas que vêm assim, prontinha, mastigadinha. Você tem que interpretar. Bom, se aqui é VP, aqui então é VRMS é tal. Se aqui é VMRS é tal, VPP é tal. Se o período é tanto, então a frequência é tanto. E assim por diante. Quando virem os circuitos complexos, a gente vai ter que fazer esse tipo de coisa, esse tipo de análise. Então já vá se acostumando, já vai exercitando. Se você teve dificuldade de entender, também pode escrever para nós, entre em contato conosco, a gente está à disposição. Então o que a gente queria passar nessa aula de resolução do exercício de desafio era isso. E a gente fez aqui, ó, só para você ver, a gente resolveu aqui os equivalentes, a gente não fez conta. A gente fez 3 iguais, virou 100. 100 no resultado desse, mais 100, mais 100, 300. Você percebe? Não precisa fazer conta. Não precisa ficar complicando. Se dá para fazer direto, faz direto. Caminho mais curto, gasta menos energia, né? Conceito de potência. O tempo mais curto, menos energia. Se você gastar mais tempo para fazer um exercício, quer dizer que você está pondo mais energia. Estou aplicando aí o conceito da eletrônica na resolução do exercício. Um comparativo para você. Tá bom? Então, fique à vontade para entrar em contato conosco. Pega essa aula, assiste de novo,
faz aí uma reflexão sobre isso que a gente passou para você. E eu creio que você vai estar fixando bem os conceitos e logo você vai estar facilmente identificando os valores, as tensões, as correntes, de uma maneira mais natural. Tá bom? Então era isso que a gente queria passar para você. Um grande abraço e até mais.